Gente, bom dia para quem eu não falei. Está bacana, né? Tá, mas está bem cheio. Espero que a partir de hoje, no decorrer das aulas, se intensifique a presença de vocês, tanto aqui quanto na ferramenta. Enfim, estudar a Bíblia nunca é demais. Muito pelo contrário, a gente sempre tem algo novo para aprender, né? Hoje nós vamos falar sobre aquele trecho de Mateus 5, 21 a 26. Tá? Na aula anterior, a professora Ana nos deu uma elucidação sobre a questão da lei e sobre a questão do que ela representa para o povo de Israel, do que ela representa para nós, para os cristãos, para os integrantes desse novo reino, do reino de Cristo, né? E no decorrer da aula anterior, chegamos à conclusão de que Cristo não veio para abolir a lei, né? O que Cristo Qual que é o papel de Cristo no tocante à lei? Isso está no versículo 17 do capítulo 5. Versículo 17 do capítulo 5 diz assim: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas o quê? Cumprir a lei. Ou seja, ele veio dar, sim, um pouco de claridade, um pouco de clareza sobre o real aspecto da lei nas nossas vidas. Eu escrevi uma frasezinha aqui, eu não sei se vocês, minha letra é bizarra, né? Mas eu não sei se vocês estão entendendo o meu garrancho. Quem entendeu, por favor, leia. Alguém leia. Ana, leia aí para mim. Quanto mais pensamos com Deus, maior será o Deus. O que vocês acham dessa frase? Vocês acham que está certo isso daí? A verdade é a seguinte, gente. Eu, particularmente, creio piamente nessa frase. Por quê? Porque quanto mais buscamos a Deus, quanto mais buscamos o caráter de Deus, quanto mais buscamos o caminho de Deus, mais compreendemos a questão ou as implicações que envolvem o nosso eu, o ser humano em si. Nós não somos imagem, criação perfeita de Deus. Quanto mais comunicados com Deus, quanto mais próximos de Deus, mais conseguimos nos entender. E quem faz esse elo de ligação? Quem foi o responsável por esse elo de ligação com Deus? Por reconectar o ser humano a Deus? Jesus. Jesus é a chave. Então, quanto mais próximos de Cristo estamos, mais próximos de Deus estamos, mais conseguimos nos compreender. Então, Jesus agora, ele começa a dar um pouco mais de luz e visão aquilo que anteriormente o povo já estava cumprindo, que era o quê? A lei. Aí eles perguntam, eles cumpriam de uma forma completa? O que vocês acham? Não, né? Na verdade, Jesus, ele passou nessa questão do Sermão do Monte, utilizou exatamente esses dois mandamentos, que é o sexto e o sétimo mandamento. Nós vamos falar sobre o sexto mandamento, que é não matarás, para dar um exemplo, dar uma alusão de como representa a lei real, aquela lei que Deus colocou na prática e da forma que temos que crer, e da forma que temos que agir, né? Então vamos começar lendo Mateus 5, 21 a 26. Nós vamos falar sobre o sexto mandamento, não matarás, tá? Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, qualquer que se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento.
Também qualquer que disser ao seu irmão, raca ou racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seus adversários, que pretendem levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda. E você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Olha só como o negócio já está até um pouco mais amplo, né? Jesus começa falando sobre a questão do sexto mandamento, não matarás, e ele transcorreu aí uma série de informações que o povo judeu, que muitas vezes os legalistas, que os doutores da lei, sequer compreendiam, né? Sequer compreendiam. Muito pelo contrário, né? A lei, antes ela serviu o quê? Para o povo cumprir, e por conta do povo estar cumprindo, né? Trazia até um certo sentimento de orgulho, pelo fato de conseguir cumprir a lei, né? As pessoas se sentiam orgulhosas, os doutores da lei se sentiam até os melhores, né? Mas aí Jesus deu uma alusão um pouco mais ampla sobre essa questão do não matarás. E percebeu que a situação em que eles se encontravam estava começando, olhando isso, percebemos que a situação em que eles se encontravam lá estava começando a mudar o contexto social, o contexto histórico da época. Por quê? Tá? Porque Deus, através da sua revelação, né? Que nós temos a questão da revelação, ele se revelou em amor através de Cristo. E Deus escolheu de uma forma histórica os momentos certos para revelar-se, não é? E acreditamos que a vinda de Cristo, e sabemos como é que funciona essa situação, é um marco histórico em que mudou-se a sociedade de uma forma tremenda, né? Em que começou a dar certa importância para determinados conceitos da sociedade que antes não se dava. Porque é muito fácil você falar uma lei, colocar uma lei assim, não matarás. No nosso pensamento, que muitas vezes o pensamento da época era o quê? Matou e não matou. Ok? Matou e não matou. Se você mata, você era julgado, você era condenado. Você não matou, você está de boa. Mas aí o conceito é bem mais amplo, né? Conceito esse que até foi utilizado muitas vezes de embasamento para criar determinadas leis que temos até hoje, né? Criar determinadas punições práticas que temos até hoje. E são bem interessantes, tá? A questão da sociedade, ela muda. E as leis, elas mudam conforme a demanda que a sociedade dá, ok? Conforme a demanda que a sociedade dá. E o que está sendo criado aí, através de Cristo, é um certo impacto para que as pessoas tomem a consciência de como funciona a real condição da lei, mudem o seu caráter, e sim, a sociedade tende, por consequência, a sociedade tende a mudar também. E, por consequência, as leis também são expansivas, né? E mudam de acordo com a necessidade da sociedade. Aqui, nesse texto que a gente leu, aqui ele fala no capítulo 21, 22, tá? Ele inicia a sua
a sua abordagem e o seu raciocínio, né? Em que ele primeiro coloca a questão da lei e ele transcorre um pouco mais. Ele coloca assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Certo? Bem claro, não matarás, não é para matar. E quem matar estará sujeito a julgamento. Aí Jesus fala: eu lhes digo, ou seja, eu vou vou elucidar melhor sobre o que significa essa lei, sobre o que significa essa regra, aquilo que Deus colocou para nós seguirmos, né? Mas eu lhes digo: qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Aí, nós temos três situações aqui que envolvem, além da questão de você matar fisicamente, né? Você chegar e dar uma facada no seu irmão e matar o seu irmão, que envolve a reciprocidade de nós para com o nosso próximo, correto? E o que Jesus fala aqui? A questão da ira, certo? Contra o irmão. Né? Qual que é o próximo que Jesus fala? Que também é instrumento de condenação. Racá. Racá. Alguém sabe o que significa racá? Ele não sabe mais todo, né? Tolo, estúpido, idiota, isso mesmo. Tolo, estúpido, idiota, vazio, né? Uma pessoa oca, ou um simples móvel, né? Desprezível, que causa balbúrdia, né? E qual que é o outro? Louco, né? Louco. Então ele apresentou esses três pontos, tá? Como exemplo, que elucidam bem sobre a questão do sexto mandamento, que é não matarás, certo? E ele fala, irá contra o seu irmão, ou seja, dentro do seu coração, você ter o desejo de matar o seu irmão, você já está matando, né? Se você insultar o seu irmão, também é considerado, de uma certa forma, da forma ampla dessa questão da lei, uma infração da lei. E da mesma forma que você chamá-lo de louco. Por quê? Vamos utilizando o contexto da época, tá? Utilizando o contexto da época, o que Jesus está falando sobre esses dois casos aqui, tá? Aí você pode falar, nossa, mas você chamar a pessoa de louco, você está cometendo uma infração? Você está matando a pessoa? Sim, você está matando a pessoa. Na sociedade lá daquela época, se você juntasse, tá, de forma prática, uma ou duas pessoas, ou até um pouco mais, e atestasse que o seu irmão tinha algum problema, ou tinha uma certa loucura, você muitas vezes condenava ele e ele era banido do meio da comunidade. Vocês sabem que a situação lá não era fácil, né? Então você estava, assim, matando seu irmão. Você estava arriscando ele no seio da comunidade. Por exemplo, vocês lembram daquele endemoniado de Gadareno? Aonde que ele estava?
no cemitério. Ele estava no cemitério pelo fato de estar endemoniado. Mas a sociedade sabia que ele estava endemoniado, de repente? Ou ele pensava que ele era um louco? Então, de forma prática, tá? Os loucos, os tolos, os estúpidos, que também não eram vistos de forma boa e expressiva pela sociedade, eles eram banidos e ficavam situados nesses locais. Por exemplo, quando Jesus fala aqui no versículo 22, qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Sabe o que eu achei interessante? Eu estava lendo aqui o comentário da NVI. Olha só que interessante, né, essa questão do inferno. Vou ler para vocês. Eu não sou de marcar em amarelo, mas eu resolvi dar uma marcadinha. Olha aqui. A palavra grega para inferno aqui é Geena, cujo nome se origina de uma ravina profunda ao sul de Jerusalém, tá? O vale de Inom, que durante o reinado dos perversos Acás e Manassés, eram feitos sacrifícios humanos ao deus amonita Moloque, e sacrifícios foram oferecidos ali. Josias profanou o vale por causa da adoração pagã naquele lugar. E aquele lugar veio a ser um tipo de depósito de lixo municipal constantemente em chamas. E mais tarde, figura do lugar do castigo inevitável. Ou seja, a questão do inferno, a questão do Geena, como era propriamente dito aqui, ele era um lugar que era um lixão. E era muitas vezes o local para onde mandavam essas pessoas, esses excluídos. Entendeu? Então, o contexto da situação aqui é muito mais amplo. Ou seja, a questão da sociedade que estava mudando, estava em fase constante de mudança, onde Deus se manifestou através de Cristo em amor, ele queria que realmente as pessoas abrissem os seus olhos e estavam utilizando Cristo para isso, para que as pessoas entendessem o contexto mais amplo das leis, da lei, que pelo fato da lei em si seria o quê? Para simplesmente preservar o seu próximo. Para preservar o seu próximo. Então aí nós temos até, lembra que eu até falei sobre essa questão de determinadas práticas que julgam, né? Que são atuais. Por exemplo, se você chamar uma pessoa de tolo, de estúpido, de louco, agora, no contexto em que você está, você acha que muitas vezes você pode acontecer de não ter exatamente, não ter uma retribuição, porém, você pode muito bem ser processado, não pode? Injúria, calúnia, difamação. Injúria, calúnia, difamação. Naquela época não era, né? Naquela época, você juntava 2 ou 3, atestava que o cara era doido e bania o cara do meio da comunidade. Então, o que eu estou querendo dizer é que essa luz que Jesus colocou na lei, tá? Trouxe um pouco mais de conhecimento para que a sociedade, no decorrer da sua evolução, pudesse entender como é que funcionam as práticas e costumes da própria lei e pudessem legislar da forma certa, em detrimento, em favor do seu próximo.
três termos aí remete ao coração daquele que está praticando. Exato. Se você está irado, como que está o seu coração no momento da sua ira? Como que, se Deus julga o coração, e Deus está vendo no seu coração no momento de ira, o que você está sendo? Onde está o pecado? Se você chama alguém de tolo, você está sendo soberbo. Exato. Como está o seu coração naquele momento? Sim. E se você chama alguém de louco, isso fica na ausência de compaixão, porque, um exemplo, né? Uma vez eu era responsável de telegrama, ele passou o cara ali e era de pedal. Aí o cara prendeu o cara, aí todo mundo queria matar, tal. Aí a repórter comentou, ele comentou que ele mesmo sofreu quando ele era criança. Então a gente vê e fala assim, o cara é louco, mata. Cadê a compaixão? Deus estava com aquele homem naquele momento que ele era uma criança sofrendo aquilo, para ter a compreensão correta do erro dele, do que já foi as doenças. Mas enfim, mas Deus tem um conceito correto para compreendê-lo, né? Quando você chama alguém de louco, é uma absoluta ausência de compaixão. Então, os três remetem à situação de quem está casando. É isso mesmo. E puxando esse gancho, a lei, ela já remetia a uma preocupação de Deus para com o seu povo. Só que a lei, propriamente dita, quando foi instituída, ela foi criada assim, até como a Ana falou, para formar e para criar uma sociedade. Uma sociedade. Porque diante da revelação progressiva de Deus, o momento que foi dado a lei para o povo era o momento que ele precisava estar se formando como sociedade. Tá? Tinha que ter lei, tinha que ter regra. E, nesse momento, não era um momento propício para o povo entender aquilo que Jesus queria dizer, aquilo que Deus queria mostrar em amor, os maiores detalhes e o cuidado e a delicadeza que a gente tem que ter na hora de aplicar a lei. E é exatamente isso, Aldo. Cuidado e a delicadeza que temos que ter na hora de aplicar a lei. Com a vinda de Cristo, obrigado, Deus se revelou por completo em amor. Certo? Então, por conta dessa revelação em amor, a sociedade, ela já tem que estar mudando sua forma de pensar, mudando sua forma de agir, né? Ou seja, sair do legalismo e compreender que dentro das leis existe sim uma certa cautela e um certo cuidado com o seu próximo, para com aquele que está julgando, para com aquele que está sendo julgado. Ou da vítima para o condenado para com a vítima, ou seja, para o outro, com o seu próximo. Entendeu? Então é isso que Jesus quer que as pessoas iniciem a compreensão. E a princípio ele está falando com seus discípulos, está instruindo os seus discípulos quanto a questão do cumprimento da lei por completo. Tá? Ele estava ensinando os seus discípulos como eles deveriam cumprir a lei. Ok? Essa que é a questão da coisa. Fala, Vitor. Uma das coisas que é o resumo, né? Isso do paciência. Porque é uma cidade que, se, por exemplo, um irmão matou o outro, e a sociedade sabia, ao ver ele não importa quem. Exato. Porque não sei. Quando eles assim, caem a minha perna, se você matar, eu não sei não que eu porque ali, né? E a ação não resume muito bem isso. Primeiro, uma case. Sim.
E deixa a cidade um pouco mais burocrática. Porque assim, parabéns, vê se vai você que está errado, porque o cara pode realmente merecer, né? Porque ainda não foi abolida a pena de morte, né? A pena de morte é uma coisa recente, né? Mas parabéns, vamos ver se não é você que está querendo matar. Vamos punir também. Aí, Exatamente. Exatamente. Até a irmã Cida falou na última aula de que a lei está lá para ser cumprida, mas o juiz está lá com o seu conhecimento, né, com a sua astúcia, com a sua sabedoria, para entender como é que funciona a situação, né, irmã? Foi um negócio mais ou menos assim. E a lei é cumprida. Exato. Uhum. O juiz que tomar o meio para ele pode ser. Exatamente. Exatamente. Tem uma certa delicadeza para tratar o assunto. esse espaço para ele, tem mais espaço para entrar no amor na situação. Exatamente. Sim. Porque quando você tem a lei que é matar, você pode perceber que não vai ser barato. Já levou. Você já matou. Então, você já perdeu a sua oportunidade de evitar seu crime. Exatamente. Exatamente. E olha que Jesus ele coloca aqui no versículo 23 e 24, que ele dá um alerta muito contundente para nós, tá? No tocante às práticas que temos que ter no que diz respeito ao relacionamento nosso com o nosso irmão, né? Na verdade, o que ele coloca aqui no versículo 23 e 24 é da seguinte forma: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Quando a gente fala de reconciliação, tá, a gente tem que entender que para você, quando você está falando de práticas e costumes, tá, você tem uma reciprocidade no tocante à lei de Deus, que é o seguinte, né? A lei em questão, eu até falei uma vez aqui, que nós temos alguns pontos da lei, de mandamentos, que diz respeito a nós, o nosso relacionamento com Deus, né? E outros pontos da lei que diz respeito ao nosso relacionamento com o nosso próximo. Tá? Se vocês pegarem os 10 mandamentos, vocês vão ver. Os 4 primeiros mandamentos é nós com Deus. Exatamente. E os últimos mandamentos é nós com o nosso próximo. Tá? O que Jesus está falando aqui é que antes de você louvar a Deus, ou seja, de você se relacionar com Deus, ou seja, é condicional para você se relacionar com Deus, que você se relacione bem com o seu irmão. Que você se relacione bem com o seu irmão. Porque esse é o objetivo da lei, né? Toda a Exatamente. lei é perfeita. É perfeita. Nós somos imperfeitos e não conseguimos cumprir. Exato. Jesus tem e cumpre a lei. O que acontece quando Jesus cumpre a lei? Ele morre por nossos pecados. Exato. Porque é de nós para todo o nosso próximo em amor. A questão que eu reflito é assim: eu cometo, nós estamos no mundo da lei. Eu cometo um erro, eu faço, mas eu falei. A partir do momento que eu me arrependo, que eu vejo meu erro, que eu me exponho para o Rodrigo toda a causa, aí eu vou ser também para o juiz.
eu exponho com o Rodrigo toda a causa que me levou a cometer aquele erro, sempre deixando claro que essa questão. Eu cometo aquele erro. Né? Aí, quem não cumpre a lei, se não tiver o acerto, já é o Rodrigo. O peso da lei já está mais sobre mim pelo erro que eu cometi. A partir do momento que houve reconhecimento, arrependimento da minha irmã, eu passei a bola do peso da lei para aquele que eu estou na frente. Porque é muito fácil, o juiz está ali, você errou comigo, eu vou te levar no juiz. Só que, quando Jesus fala, cuidado para mau caminho, você se entregue. Por quê? Porque a lei é o amor ao próximo. Por isso que Jesus cumpriu a lei. E o fato de Jesus cumprir a lei já nos remete à questão de que não temos a possibilidade de assim cumpri-la por nós mesmos. Porque vai muito além da situação em que a gente se encontra do que está escrito no papel. Né? Então, o fato de Jesus cumprir a lei, sim, ele cumpriu por nós em amor e cada vez mais o elo de ligação com Deus é através de Cristo. É através de Cristo que nós conseguimos ter esse relacionamento com Deus. E eis a questão. Aqui no versículo 23 fala assim sobre essa questão da retratação, antes de você apresentar algo para Deus. Antes. Bem, pode falar. Esse prova é interessante. E a lei é isso aí. Jesus está Exato. Isso que ele fala, você, na verdade, de como, então, você não existe mas você não tem a ação que ela for. Por isso que eu vai fazer isso. E aí, é exatamente isso mesmo. Mas ela sai para você, para nós, Exato. Exatamente. você vai dimensionando. Você só está aqui, Sim. você sente a natureza, né? Exatamente. Exatamente. E sabe que tem um ponto aqui sobre essa questão de você deixar sua oferta no altar e lembrar que o seu irmão tem algo contra você e tal. Agora eles perguntam uma coisa. É só se você ofendeu, você tem que ir lá e pedir. É só o ofensor que tem que ir lá se reconciliar? O que vocês acham? Se eu fiz alguma coisa contra você, só eu que tenho que ir lá me reconciliar? E não ofendido também, que Deus tem que. Exatamente. É isso mesmo. E a questão da reconciliação não é para o ofensor ou para o ofendido, é para os dois. É para quem é discípulo de Cristo. É para quem tem um reino no coração. Né? Então, se você fez alguma coisa com o seu irmão, pede perdão. Se o seu irmão fez com você, se reconcilia com ele. Entendeu? Essa que é a questão. É isso que Jesus quer que a gente entenda. Porque, assim, isso daí, do versículo 23 e 24, era algo que, voltando para a sociedade da época, era algo corriqueiro. Eles iam lá, apresentavam suas ofertas, seus sacrifícios, e a lei e a sociedade ela era voltada para Deus. Ela girava em torno de Deus, das leis, dos mandamentos. Era uma sociedade teocrática, né? E tinha suas práticas e costumes. E sim, você muitas vezes apresentava um sacrifício e você achava que esse sacrifício estava sendo aceito. Mas, no fundo, você sequer tinha... Só um pouquinho.
sequer tinha um relacionamento bom com o seu irmão e achava que o negócio era aceito. Por isso que ele coloca, experimenta, tá? Fazendo isso. O estado de assim, a gente pode pular naquilo e dentro do estado, e aprendendo como você está bem isso, dá para isso. Mas ele pode isso. E deu, né? Por isso que é pesado. Então, esse muito pesado para a gente não era ele não é físico, uma Sim. Que a gente às vezes depois com isso, como se fosse o nosso doutor. Vai, será que é respeito nele? Também, faz parte. Eu me vejo. Exato. Esse irmão é a gente que funcionar. Sim. Não é só irmão isso. Exato. Mas eu não tenho que contar com ele. Pode ser como diz aqui no versículo 25, seu adversário, né? Sim, sim. Falou. Assim, pelo monte bastante esse ponto que eu trato a respeito da lei que eles ouviam, que era transmitida oralmente, tem até alguns aspectos que estavam não necessariamente na lei, os aspectos que foram transmitidos de forma oral das pessoas, é que Jesus está combatendo claramente, pelo menos no meu entender. Duas coisas. Primeiro, a questão da leitura literal da lei, que gera na gente uma mentalização. Né? Eu preciso fazer tal coisa para ser aceito por Deus, que não é um. Então, a gente não mata ninguém, mas a gente tem ações que fazem diferente. Então, Deus vem falar aqui, além das suas. Quando você chama alguém de tolo, de louco, quando eu tenho ações do meu dia a dia que fazem com que a pessoa perca a dignidade de viver, seja essas ações diretas ou indiretas, eu estou incorrendo nesse pecado de inocência. E a gente, às vezes, vive nessa questão de ganho espiritual, de ter a lei, e se esquece de detalhes. A gente tem ações no nosso dia a dia, todas as esferas, que eu se posicionar como cidadão, nas relações humanas com pessoas que nós amamos, familiares, vizinhos, como o Zé falou, e a gente se esquece de estar dessa forma, não faz dessa forma. E aí, o que acontece? Uma cita, nós começamos a pensar, mas chegar para você para ela matando isso. E ela falou: Jesus está falando do amor. Ele não está falando de você seguir uma lei da trilha da lei. Ele está falando com o mundo. Então, a maneira que a gente tem vivido, Deus comportamento, são atitudes de amor, ou são atitudes que eu tenho simplesmente para cumprir um livro, se assim eu deixar aqui. Senhor, nesse pecado eu não estou. Porque o que acontece quando o Zé brilhantemente falou da questão da oferta, seja da gratidão pelo pecado,
Ele entregou perto, finalmente você está aceitando. Tá vendo? Mesma questão. Esqueceu da lei, na verdade, é a questão do saber. A lei, sabe, lá, não é isso. É lá. Deus da lei, não. Sim? Isso só merece. Mas isso dá. Isso correndo muito, muito tempo. E ele chegava completo, pela boca de Cristo, eu vou me desfiar da profundidade. A lei do Senhor Também, Exato. Só que o povo não entendia. Naquela época o povo não estava entendendo. a verdade. Aí Jesus apareceu. É isso que não acontece. O céu falou que todos eu já estou, é você não viu é você desprezar o irmão que não tem que você considerar ele se você nós desprezamos irmãos parecidas, nós consideramos o outro, não damos atenção, temos que na nossa vida. Então, somos pessoas que precisam ter esse Cancelamento. É. A pessoa não pode cometer um desvio, ele vai lá e receber. A gente, como é que é? Bloqueia. ponto de vista do outro é diferente. Um olhar diferente. Sim. E o que acontece? Eu peguei até uma então, onde o que eu penso, eu não quero nem morrer. Eu não vou nem aceitar. Sim. O ponto principal dessa lei específica que a gente está discutindo aqui é o fato da gente. Ela é tão simples, ela está na nossa alguns palavras. E isso abre uma grande interpretações que a gente precisa discutir. Isso é muito importante. Não é à toa que ele deixou essas duas palavras, não é à toa que tudo isso cabe dentro do que ele deixou para a gente. Então, o que a gente discutir aqui é um tipo de interpretação. Exato. O ser humano, aquilo que eu falei, o ser humano, as coisas de Deus são simples. O ser humano que é complexo porque ele é coberto pelo pecado. Cada vez mais, aquilo que eu coloquei aquela primeira frase, cada vez mais que através de Cristo nos aproximamos de Deus, mais conseguimos nos entender, mais conseguimos nos compreender, e as coisas vão se tornando cada vez mais simples, voltando ao seu aspecto original, que é a simplicidade. Entendeu? E Cristo é a chave para tudo isso. Cristo é a chave para tudo isso. E realmente existe uma simplicidade, mas o ser humano é complexo. Mas eu acho que pegando todo esse insight que a gente discutiu agora, entendimento não só de todas as partes da lei ali, eu acho que o povo daquela época, os judeus daquela época, eles estavam tão bitolados, né? Tão bitolados no mundo, porque eles sofreram ali durante muitos anos, desde ali, começou os reinatos, reis até a vinda de Jesus, eles se perdiam muito, pecavam, reino subir, né? Ficaram aqui para lá e só o pecado não tinha uma coisa fixa para chegar a Deus. Como vem Jesus? Ele fala, eu vim aqui com promessa. E ele fala, tanto que lá em Marcos fala, tanto da maneira com que começou a discutir da interpretação, né?
que lá em Marcos de 2 a 3 ali, ele começa a meio que discutir um pouquinho ali sobre o sábado, né? Que é uma discussão que a gente teve a semana passada. E nessa discussão, é a única vez que Jesus se ira, está na Bíblia. Jesus se irou contra aquele povo naquele momento, que eles não conseguiam entender a interpretação das leis. Eles estavam usando a lei como subterfúgio próprio para eles viverem na terra. Não para eles adorarem a Deus, para eles chegarem a Deus. E tanto que em algumas passagens ali, Jesus perguntou o que é permitido fazer no sábado? O que é permitido fazer com a lei? Ele fala, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matar? É isso que aquele povo daquela época, tipo, pelo menos se a gente tiver para horário, a gente entender que a lei é para você chegar a Deus. A lei é para a gente ter como o nosso coração, naquela época, uma forma de a gente falar, Deus, eu estou contigo. Mas o povo não conseguiu querer a lei com os homens. E não era isso. Tanto que depois, irado, olhou para os que estavam à sua volta, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. Então eles estavam ali sabendo, pô, esse é o Filho de Deus. Mas eu quero viver na lei, eu quero viver no meu mundinho, eu quero viver no meu mesmo jeito. Esse é o maior problema que até hoje a gente sofre. Né? Porque a gente quer seguir as coisas Porque o suposto certo e errado é sempre uma coisa, tentando colocar o valor tem no meio da solução, assim, não. Na verdade, só Deus criaram uma série de regras para se cumprir a lei, com medo de ser levado a tudo, com medo de ser completado. Com medo assim como tem medo de ser punido. Então, eu vou seguir isso aqui desse pessoal. Então, o sábado, eu posso pegar o nosso sábado até não tem essa política de sábado no elevador, e o elevador vai andar legal, porque você apertar o botão do elevador, Sim. então a gente deixa como mesmo a punição que acontece que chama quando verdade. Isso daí não vai além, né? Isso me lembrou muito Apocalipse, né? Quando, na carta para a igreja de Éfeso, e Jesus fala, né, que o problema que sua igreja, que você perdeu o amor. A gente fica muito preso em cumprir determinadas regras, em um determinado legalismo, que esquece do fator primordial. Exato. Então, vocês são defensores da fé, vocês Exato. conhecem, eles tinham um negócio chamado, a gente falar ortodoxolatria, né? Eles idolatravam a ortodoxia, idolatravam a lei, idolatravam a Bíblia. Exatamente, fala que muito me impressiona assim, eu acho que é exatamente isso. Jesus veio muito bem a ver. Cara, imagina, Jesus na cruz, com dores, com o poder mentir, se ele pedisse uma vez antes e acabava com tudo. A Bíblia fala que as pessoas passavam linear na cabeça. Eu lembro que nessa época eu era eu era motoboy, aí quando os motoristas fechavam uma rua, também eu passava assim na frente, olhava para o cara. Aí eu virava, os conformes mais assim. Aí eu disse na Bíblia, que Jesus poderoso lá na cruz, as pessoas guerreavam com a cabeça, guerreavam. A partir dessa leitura, dessa reflexão, eu não fiz mais isso. Você também fazia isso. Você passou lá e fez isso também. Aí o que acontece? Aí Jesus pega e fala assim, Pai, perdoai-vos. Eles não sabem o que fazem. Olha que é um criador. O poderoso que Deus podia me dar, eu
o santo Jesus que não tinha ficado, o fragilizado Jesus pela dor que ele estava, né? O justo Jesus estava lá na cruz e para tirar ele falou, não, perdoai-nos, eles não sabem o que fazem. Sim. Aí ele fala assim, se possível, olha como é, se possível, fiquem paz com todos os homens. Até onde vai o nosso limite de viver em paz com alguém? Quando a pessoa não quer? Assim como Jesus fala, isso a porta e vai. Se abrir, está no limite de Jesus. Você não quer? Ele respeita. Ele respeita. Eu posso viver em harmonia, independente do eu conserto ou errado. Jesus não consegue. Então, o cristão, quando ele foi ofendido e vai buscar a harmonia, isso aí eu posso. E essa é a nossa explicação. Qual é o nosso limite para não estar bem com alguém? A pessoa ou eu, como Jesus fala, fui buscar o perdão, fui buscar a harmonia. A pessoa diz, não, esse é o meu limite, não da pessoa. Sim. Esse é o problema. E esse mesmo amor, ele deve permear aqui até, para a gente terminar aqui os últimos versículos, versículo 25 e 26. Esse mesmo amor, ele deve estar envolto aqui nisso que Jesus fala. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar até o último centavo. Eis a questão. O que Jesus está colocando aqui, tá, é para nós antecedermos a questão do julgamento pela lei. Por exemplo, é necessário levar diante de um juiz determinada situação? Ou você, em amor, pode resolver? Ou você, em amor, representando o reino, porque agora estamos diante das leis de um reino que é o reino de Cristo. Você pagar as suas dívidas e ser devedor, como somos devedores uns dos outros. E da mesma forma, perdoar a dívida do seu irmão. Antes que seja colocado e imputado a lei, o peso da lei em cima, não pode ser feito dessa forma. Pode ser feito dessa forma. Isso que Jesus coloca. E o que Jesus está colocando aqui é colocar o amor em detrimento à lei. Aquilo que eu falei, somos devedores uns dos outros. Não é? Você não levar o seu irmão a juízo parte do princípio que, em amor, você consegue resolver os problemas com ele. Em amor, você consegue agir de justiça com ele. E ele consegue agir de justiça para com você. Se realmente esse amor fosse válido, tá? Não seria necessário a justiça. Vamos ser sinceros. Já vi casos de irmãos que trabalhavam em empresas de outros e outros irmãos foram processados. Tá, é justo, é injusto? Em amor não se resolveria isso? Um salário mais digno? Ou algo assim? Entendeu? O que Jesus está expondo é que não é para a gente esperar chegar ao juízo, esperar cair nas mãos de homens, tá? O que a gente pode resolver dentro da lei de Deus, das coisas de Deus, daquilo que, com delicadeza e amor, pode ser exposto, pode ser resolvido. Tá? Então, terminando aqui o nosso estudo, é isso que Jesus
quer que entendamos no tocante à morte, tocante ao homicídio, ao matar, né? O não matará. Fala, irmã. Sim, você tem que ter uma vida onde você vai multiplicar no seu coração para você realmente agir de acordo com a vontade de Deus. Esse é o Sim. porque o confronto dele com a realidade crua e a atitude dele, pela fé que ele tem, pela fé que ele tem. É o verdadeiro desafio. E o desafio de botar o joelho no chão e clamar, chorar perante Deus, vai dizer o que nós temos ouvido. Pelo menos ela não se fica isso. E se ela for tentar ver como essa pessoa, enfim, ela vai encontrar mais peito que ela nunca fez. Aí, o perigo é se perder todo. Mas, assim, diante de tudo isso, fica assim o nosso caráter como cristão e o que o reino de Deus nos incumbe de fazermos. Aí você vai a gente procurar ver acima da meta. Quando eu quero falando, né? Choque grande, parece que está. Sim. E é realmente muito maravilhoso. Então, Não é nada fácil. se alguém você não tem dúvidas, Exato. Perdeu. Exatamente. E aí, você acha interessante quando fala da questão de resolver crimão, duas coisas da questão lá, é que a gente não precisa de preceito para nortear nossas relações. Eu não preciso de uma lei para dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. É isso. É o amor para nortear a minha relação. Sim. Aí você tem dois isso, né? É. Eu erro, aí você. Aí chega lá, não, vou te levar para o juiz. Chega lá, o Rodrigo, Deus, ó, o Álvaro tem isso. Eu olho para Deus e falo, Senhor, tem misericórdia. Realmente é isso. Eu errei. Aí o que acontece? O Rodrigo entrou no. O Rodrigo, a postura do Rodrigo, Deus condenação do Rodrigo. O Álvaro tem misericórdia. Aí você está lá acusando a legalização de quem? Verdade. É isso aí, gente. Assim, eu espero que, em nome de Jesus, a gente deixe, sim, o amor de Jesus permear a nossa vida para com o nosso próximo, para que em tudo que fizermos, tanto aqui quanto lá fora, né, façamos, em primeiro lugar, levando em consideração o amor de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essa aula. Obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe a luz, Pai querido, ao nosso coração. Mais uma vez, aquilo que muitas vezes lemos e encontramos, em todas as vezes que lemos, novidade sobre aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que possamos sim, ao contrário da igreja de Éfeso, meu Pai querido, levar em consideração, em primeiro lugar, o amor ao Senhor, o amor ao próximo, meu Pai amado, e possamos sim resolver os nossos problemas, nossos embates, voltados para esse amor que só o Senhor nos concedeu através do seu Filho amado Jesus. Lembrando que o Senhor deu o primeiro passo, meu Pai querido, para restaurar o relacionamento conosco. Te agradecemos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Obrigado pelo tempo de vocês. Tá? Peço a todos que fiquem, porque teremos a nossa Assembleia Extraordinária.